Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 19, versos 16 ao 22. Uma história bastante conhecida e eu que gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Mateus 19, do 16 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunha, honrarás teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dá-los aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Amém? Pode sentar, irmãos. Olhando para esse texto, nos vem à cabeça duas coisas. Duas religiões. Duas religiões que se rivalizam, vamos dizer assim, de uma forma geral. A religião em que os homens tentam com as suas obras, com objetos da sua mão, com a sua força, com o seu esforço, fazer algo para se justificar diante de Deus. E nós temos também a outra religião, a religião verdadeira, a religião da graça, que é a religião na qual Jesus é o ligamento entre o ser humano e Deus. Essa religião da graça, a religião verdadeira, e que quando nós olhamos para esse texto nessa noite, nós observamos e vemos nos evangelhos, em outras passagens, principalmente aquela do publicano que se achegou diante de Jesus e ele teve uma postura de alguém confessante da religião verdadeira. Alguém que reconheceu a sua miserabilidade e pediu para que o Senhor providenciasse algo para ele apresentar algo diante de Deus. E aqui nós temos um jovem, esse jovem é o jovem que se aproximou diante de Jesus. Alguns dizem que é um príncipe, em algumas versões fala que era um príncipe, mas quase todas as versões falam que é um jovem. Esse jovem se achegou a Jesus, como tantas pessoas se achegavam a Jesus. E esse jovem, ele estava procurando instrução. Esse jovem estava procurando instrução, o que era diferente da forma que os fariseus se aproximavam de Jesus. Ele não estava com nenhum tipo de intenção, vamos dizer assim, de pegadinha. Ele não estava querendo criar nada para colocar Jesus numa saia justa, né, na linguagem popular. Ele não estava procurando isso. Mas ele estava querendo, de fato, instrução para a sua vida. E aí a grande questão é quando esse jovem abre a sua boca. E nós percebemos que o ser humano, ele é religioso. E o ser humano, ele é teólogo. Todo ser humano é teólogo. Uns fazem teologia boa, outros fazem teologia ruim, né? Mas, de uma forma geral, todos são teólogos. É tão verdade, quando a gente conversa com as pessoas, elas têm um Deus, um conceito de Deus na cabeça delas. E você pergunta para ela de onde ela tirou esse Deus, ela vai falar: não, é o que eu acho, é o que eu penso, vem da minha subjetividade. Ela não fala que é da subjetividade dela, mas
ela fala que ela entende Deus dessa forma. E aqui, esse jovem, quando nós vamos aqui para o verso 16, ele começa elogiando Jesus, né? E ele acerta. Quando ele chama Jesus de bom, de bem, né? De bom mestre. Jesus é Deus. E não há nada que sai de Deus que seja ruim. Deus é a bondade, é a beleza, é o que é bom por essência. Só existe coisas boas no mundo, só existe o que é belo, só existe o que é justo, só existe o que é puro, porque existe Deus. Deus existe, logo existe aquilo que é bom, aquilo que é puro. E ele acerta. E ele fala, bom mestre, né? Que bem farei para conseguir a vida eterna. Essa palavra bem, aqui, dando uma pesquisadinha, essa palavra, ela significa, no grego, eu não vou me arriscar a falar em grego aqui, porque senão o pastor depois pode dar problema no ouvido dele, porque ele fala bem, né? Então, eu não quero passar essa vergonha, mas eu vou falar, aportuguesar aqui, né? Esse bem aqui, no grego, significa intrinsecamente bom. Bom por natureza. Então ele fala o que ele tem que fazer de bem para alcançar a vida eterna. E aqui Jesus começa a falar com ele. Primeiro, ele não é bom por essência. Ele é um pecador, um descendente de Adão, que carece da graça de Deus. E ele estava querendo fazer algo para conseguir a vida eterna. Esse bem, para conseguir a vida eterna, ele jamais vai conseguir. Porque nós vamos ver no decorrer do texto, porque ele vai achar suporte na guarda aparente da lei de Deus. Quando Jesus começa a conversar com ele começa a falar que ele é um guardador da lei de Deus, né? Como pessoas a gente encontra no dia a dia, e elas têm convicção de que elas guardam a lei de Deus. E algumas, até no sentido, não só da boca para fora, mas até a própria religião imprime isso na pessoa de uma forma que ela consegue guardar os mandamentos, né? Principalmente o pessoal sabatista, né? Pelo menos os que eu conheço, que eu convivo, eles têm essa visão elevada que eles conseguem cumprir a lei de Deus. E aí Jesus olha para esse jovem e ele vai falar de algumas coisas. Outra coisa que ele fala aqui, nesse primeiro texto também, é a palavra vida, conseguir a vida. Essa vida aqui também, ela significa Zoé. Zoé. Ainda bem que tem o corretor automático aqui. Zoé. Essa vida aqui, o Zoé, é diferente do bios, né? Bios está relacionado a essa vida física. Os animais, nós estudamos biologia, né? Então, bio, que significa estudo da vida, né? E logia, que é estudo, né? Então, estudo da vida, biologia, né? Depois o pastor corrige aí os irmãos, faz as correções aí. Então, aqui ele está falando de uma vida eterna. Então, essa vida Zoé, ela significa uma vida que vai para além dessa vida física. É uma vida que aponta para uma vida futura. E nós sabemos muito bem onde está essa vida futura, amém, irmãos? E ele queria essa vida. E nós vamos ver aqui que nenhuma criatura é intrinsecamente boa. E para ele conseguir essa vida que ele estava procurando aqui, ele vai precisar passar pela graça.
E nós vemos que o ser humano, a criação em si, né? Lúcifer, ele tinha a pretensão, né? Ele achava que ele ia conseguir colocar um trono acima de Deus, que ele conseguiria rivalizar com Deus. Essa é um pensamento da criatura. Assim como o ser humano, às vezes, ele acha que ele consegue construir coisas e se achegar a Deus com base nos seus méritos. E essa é um grande fracasso da criação. Esse é um grande fracasso do ser humano. Achar que com as suas obras ele pode conseguir fazer algo para conseguir a graça de Deus, sair justificado diante de Deus. Olha aqui o verso 17, continuando aqui, diz assim: e ele disse-lhe: o que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Essa guarda aqui também, ela significa manter intacto. Amados irmãos, quem pode manter intacto, sem quebrar nada da lei do Senhor? Jesus fala: você tem que guardar os meus mandamentos, se você quiser obter Zoe, a vida eterna. E aí nós temos um impasse. Como que ele vai conseguir? A partir dos próximos versos, nós vamos ver a ideia dele em relação a isso. Ele tinha uma ideia da guarda dos mandamentos, uma ideia muito externa. A lei de Deus, ela mostra para nós o nosso pecado. Quando nós olhamos para a lei de Deus, hoje, nós olhamos para a lei de Deus de forma diferente de quando nós estávamos nas trevas. Quando nós olhávamos para a lei de Deus, ela causava um desespero profundo, porque nós não conseguíamos chegar naquela altura, naquele nível. Nós éramos constantemente transgressores. E hoje, a lei de Deus, ela é graciosa para nós. O salmista, ele fala que ama a lei do Senhor. Então, quando Deus ele transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, nós passamos a amar essa lei. Nós amamos os mandamentos do Senhor. E uma vez confiando em Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós aí conseguimos guardar a lei de Deus. Não há forma de guardar o mandamento de Deus por meio dos seus méritos, por meio das suas obras. Então ele não poderia manter intacta a lei de Deus. Ele não conseguiria cumprir a lei de Deus. Ele não tinha a bondade intrínseca. Ele não era bom intrinsecamente. E assim, é verdade que provavelmente esses jovens se destacavam ali na multidão, por ser uma pessoa de comportamentos éticos, politicamente correto para a época. Ele era cumpridor ali, daquela média, que é o que as pessoas fazem às vezes. Elas olham para as outras e falam: não, mas eu sou diferente, eu não sou matador de velhinhos, eu pago as minhas contas, eu sou cumpridor das regras básicas, né? E ele se acha bom. O problema é quando nós pegamos esses comportamentos éticos e queremos levar diante de Deus: ó Deus, agora o Senhor deve me justificar, eu sou uma pessoa boa. Olha lá, eu não sou igual os demais. E as pessoas, elas tentam o tempo todo fazer isso. Essa semana passada, eu estava conversando com uma pessoa, ela perguntou se eu era crente, eu falei que era, aí rapidamente ela já mudou toda a forma, né? Ela falou que ela era... todas as noites ela orava assim, falava com Deus, né?
Mas por que você está falando isso para mim? Você tem que convencer a Deus. O que eu posso fazer em seu favor? Nada. Você está tentando me impressionar? Né? Então, assim, as pessoas, elas querem, né? Assim, socialmente, elas querem ser aceitas, né? Inclusive, a gente entra, às vezes, em alguns comércios, as pessoas até falam agora, né, com essa onda que aconteceu no Brasil aí nos últimos anos, crescimento do evangelicalismo e tal. As pessoas estão cheias de falar, Deus abençoe. Né? O cara é um ímpio. Está falando para mim, Deus te abençoe. Eu falo, primeiro, a bênção de Deus está sobre você, para você ficar abençoando os outros. Está certo que a bênção é de Deus, né? O cara pode falar, mas assim, quem está te dando direito de falar um negócio desse? Se você soubesse, né? Primeiro, né, você teria que estar na posição, né, de filho para abençoar. Você tem que passar por um processo aí de novo nascimento, de reconhecer Jesus como Salvador. Mas virou jargão. Tem uns aí, eu estava num grupo de WhatsApp de serviço, né? E com vários profissionais da minha área e tal, e as pessoas usando o termo profetiza, para falar de coisas banais, assim, de coisa... Se não me engano, eu vi até uma propaganda esses dias de aposta esportiva que falava isso, profetiza, coisas assim. Assim, e aí tem também essa moda de falar, receba também. Né? Então, assim, as pessoas aí no mundo estão tentando falar essas coisas também, esses jargões, né? A palavra gratidão também, tem uns que falam gratiluz, gratidão, gratiluz. O termo gratidão é algo do Evangelho, é algo que veio do Evangelho. Então, os ímpios, eles têm utilizado, tentado pegar essas linguagens, né, tentado fazer uma adaptação, pegando umas coisas bonitas, assim, do cristianismo, para dar uma imagem que ele, assim, não sei o que eles querem com isso, né? Eles querem ser aceitos, né? Na verdade. Essa que é a verdade. Mas assim, me espanta às vezes os cristãos entrando nessa mesma onda. Uma gratidão para você. Eu soldo, né, com a paz de Cristo, Deus te abençoe. Eu não preciso usar essas linguagens aí, porque as pessoas agora estão utilizando. Tá certo, é um conceito cristão, gratidão. Beleza. Mas as pessoas agora estão soldando assim, gratidão para você, um bom dia, gratidão. Não quero entrar nessa polêmica. Quem gosta dessa polêmica aí é outra pessoa aí. Gosto de explicar essas coisas. Então, irmãos, tudo para dizer que as pessoas, elas tentam fazer essa justificativa, tentar mostrar que é boazinhas, né? Diante das outras. E aqui ele começa a dizer para Jesus, né, que ele guarda a lei. Olha, Jesus fala para ele, olha, se você quer se você quiser entrar nessa vida, aí você tem que guardar os mandamentos. Aí ele pergunta, quais são esses mandamentos? E Jesus diz, não assassinarás, verso 18, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Né? Nós vamos perceber que falta muita coisa. Né? Ele estava muito perto. Ele estava perto da vida. Né? Estava muito perto da vida. E teve uma vez, eu estava até conversando com o pastor sobre isso. Dá até uma agonia quando a gente observa as pessoas andando por aí, em qualquer lugar, e se iludindo em relação ao Evangelho, e tendo um conceito muito errado do que é o Evangelho e o que é a vida cristã, mas a própria fé da pessoa, a forma que ela vê o Evangelho, a forma que ela olha a Bíblia. E aí nós olhando, às vezes nessa rua aqui, eu moro lá no Verde 2, então tem muitas igrejas de lá até chegar aqui, né? E eu fico pensando, Senhor, estava tão próximos, se essas pessoas não tiverem um entendimento correto de quem é Cristo, de confiar em Cristo verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador. Inclusive até tem um jargão popular que fala, é melhor abrir um bar, aliás, é melhor abrir uma igreja do que um bar, né? As pessoas falam, né? Mas parece que Lutero não tinha muito não concordava com isso, né?
Uma igreja ruim, uma sinagoga de Satanás, ela faz muito mais mal, desculpa a cacofonia, né? Ela faz muito mais mal a uma pessoa do que um bar. O bar está expressamente ali, você já sabe o que é um bar. Mas e uma instituição que tem uma placa escrita igreja? A padaria espiritual, ali onde vende o pão verdadeiro. Tem uma padaria perto da minha casa, às vezes eu costumo comprar pão lá. Imagina, eu vou lá de manhã para comprar um pão, eu quero matar a minha fome. Eu chego lá, o padeiro colocou cicuta, que é o veneno que matou o Sócrates. Ou um veneno raro que vai matando aos poucos. A pessoa vai perdendo, vai virando quase que uma doença degenerativa. E eu vou comprando constantemente nessa padaria. Não estou falando que deixar bem claro que eu acho que não tem esse veneno lá, né? Mas assim é uma falsa igreja. Assim é uma falsa religião. Parece que é o pão da vida que tem lá. E você consome aquilo. Mas aquilo te coloca cada vez mais longe de Deus. Esse jovem, cada vez que ele tentava achar que ele estava cumprindo a lei de Deus, ele estava indo mais longe, para mais longe de Deus. Quando nós temos uma visão equivocada, quando nós cremos de forma errada, cada vez que a gente avança para essa suposta perfeição dessa religiosidade, é como se a gente tivesse também, usando outra metáfora, é como se ali na frente tivesse um baita de um barranco, um despenhadeiro, um baita de um buraco lá embaixo, cheio de animais ferozes lá embaixo, e eu estou andando de a pé, eu vou demorar um tempo para chegar até aquele buraco, mas falo, não, eu vou pegar uma Ferrari, com a Ferrari eu vou chegar mais rápido. Então, quanto mais essas pessoas se agarram nessas falsas religiosidades, essas formas falsas de se chegar diante de Deus, sem confiar em Deus, elas cada vez vão de forma mais veloz em direção à perdição. Assim era esse jovem. Esse jovem se achava encontrado, na verdade ele estava perdido. Ele estava muito próximo. Supostamente ele era um guardador da lei. Aparentemente as pessoas o elogiavam, provavelmente. A sua atitude ética provavelmente era digna de aplauso. Mas estamos diante de alguém que não reconheceu. De alguém que, quando foi efetivamente colocado numa situação de confronto, ele viu que ele desobedecia a lei de Deus. Ele era idólatra. Ele era idólatra. Ele era cobiçoso. Ele não queria abandonar aquilo que prendia. Ele não queria abandonar o velho senhor dele. O velho senhor dele era a riqueza, era o dinheiro, aquilo que o presbítero Wesley falou aqui nessa noite. Ele amava mais as riquezas. Ele amava mais as coisas. Nós podemos, amados irmãos, nos encontrar às vezes nessa mesma encruzilhada, com a nossa forma de viver. Às vezes não é nem uma profissão, você não vai falar que você não crê na graça, mas às vezes a forma que a gente conduz a nossa vida demonstra exatamente o contrário, que nós não fazemos parte dessa vida, que nós estamos longe da vida, que nós estamos longe de Cristo. E assim foi o que esse jovem percebeu. Hernandes Dias Lopes fala o seguinte, que não podemos ser salvos pela observância da lei, pois somos rendidos ao pecado. A lei é como um espelho, ela mostra a nossa sujeira, mas não remove a mancha. A lei é exatamente isso, quando nós olhamos para ela, ela vai apontar isso. É claro que hoje, com os novos olhos que Deus deu a nós, com a nova vida que Ele deu a nós, quando nós olhamos para a lei, nós vemos a santidade de Deus. Quando o pecador olha para a lei de Deus e ele é exposto ao Evangelho, o coração dele é quebrado. Ele vai ver a distância que ele está diante de Deus. Mas quando alguém que acha que é suficiente, amados irmãos, para mim o pior tipo de gente para pregar é aquelas pessoas que são... Tem que tomar cuidado que vai falar, é bem complicado, Tiago fala isso, né? O irmão de Jesus.
Mas assim, na minha concepção subjetiva, né, de cristão e que prega para as pessoas, o pior tipo para pregar é essas pessoas que acham que são boas. Ele já elenca um tanto de coisa para você, que ele é bom, que ele ajuda, que não sei o quê. Ele já cria ali uma barreira. Você não consegue transpor. Porque ele já coloca um tanto de obras na sua frente ali, e ele não deixa nem você pregar o evangelho para ele. E essas próprias obras dele vão endurecendo o coração dele. A lei pode levar o pecador a Cristo, mas não pode tornar o pecador semelhante a Cristo. Somente a graça pode fazer isso. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7:7. A lei tem o papel de nos conduzir a Cristo, de maneira que a lei nos serviu de aio, como professor, como guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Na verdade, nós vemos aqui que esse jovem ele estava quebrando a lei de Deus. O apóstolo Tiago diz assim, Tiago 2:10 diz assim: porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas umas das ordenanças, torna-se culpado de quebrá-las integralmente. Então ele achava que ele estava cumprindo. Como eu falei aqui, diante das pessoas estava, like, certo, joinha. Mas diante de Deus ele estava quebrando a lei de Deus. Porque se a gente quebrar um aspecto da lei de Deus, nós somos réu de tudo. Mas em contrapartida, quando aquilo que nós já falamos aqui nessa noite, quando nós temos a nossa disposição mudada, nós passamos a amar a lei de Deus, Salmo 119, 127. Aquele jovem ele tinha um conceito de bondade. Ele falou, a tudo isso tenho obedecido, tenho guardado. Mas nós vemos que havia uma imperfeição na guarda da lei. Ele não conseguia manter intacto a lei de Deus. Havia uma impossibilidade da guarda por aquele jovem, porque ele não era bom por essência. Ele não tinha a bondade por essência. Ele carecia dessa bondade, ele carecia da graça de Deus. Ninguém pode cumprir totalmente a lei de Deus se não beber da graça de Deus. Nós olhamos, os reformadores, eles olham, né, para a graça, por tudo aquilo que Jesus fez, e eles se colocam da seguinte posição: todo crente deveria se sentir um santo pecador. Nós somos uns santos pecadores. Nós somos santos porque já fomos comprados. O sangue de Cristo age sobre as nossas vidas. Nós fomos lavados, nós somos remidos, nós temos uma nova disposição. Mas ainda os nossos pés ainda estão aqui nessa terra. Nós somos cidadãos de dois mundos, né? Por isso que Paulo ele fala que a gente deve renovar a nossa mente pela palavra do Senhor. Nós devemos ter a nossa mente, a nossa disposição, a nossa forma de viver ser moldada pela palavra de Deus, aquilo que o presbítero Lorival falou aqui nessa noite, né? De o que vai fazer, olha para a Bíblia para ver o que a Bíblia diz sobre aquilo. Então esse ser perfeito, em grego, aqui no verso 22, vou ver se é aqui no 22, verso 21. Ser perfeito significa ser completo em todas as suas partes. Ele tinha um conceito, Jesus vinha com um conceito mais elevado. Quando nós olhamos para a lei de Deus, né? Não matarás, as pessoas falam, eu não mato ninguém, eu não sou o Fernandinho Beiramar. Mas a Bíblia faz, Jesus pega e fala assim, olha, você não deve odiar o seu irmão. Porque quem vai matar, o processo
começa pelo ódio, pelo desprezo, pela indiferença, até tirar a vida do outro. A não ser que seja um matador de aluguel que foi contratado ali naquele momento, fez o Pix e ele foi lá e fez o serviço. Mas a pessoa comum que passou por um processo de tirar a vida do outro, ele odiou primeiro, ele desprezou o ser humano. E aí depois ele foi lá e tirou a vida da pessoa. Não adulterarás, né? A palavra de Deus fala, se você olhar para uma pessoa com um olhar impuro, você já adulterou. O pastor pregou aqui no Sermão do Monte sobre isso, sobre a lei de Deus. Jesus ele veio preencher os buracos ali que tinha na lei, né? Jesus veio trazer elevar, né? Se é que tem como elevar, né? Foi algo dado por Deus, né? Mas ele veio trazer a explicação da lei, né? Para nós. Ninguém conseguiria. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, quando aqui no 22 Jesus fala que esse jovem saiu triste, e aqui no 21, né, Jesus fala que ele deveria doar sua riqueza, vender, né, e doar aos pobres. Olha o que diz o texto: se queres ser perfeito, vai, vende tu que tens, dá aos pobres, e tu terás tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Aqui também nós não estamos dizendo que as pessoas elas são justificadas, elas são salvas, porque elas têm um montão de dinheiro, têm um montão de pérolas, né? Todas as riquezas que os irmãos imaginam, e ela vai lá e doa. Ela vai lá na Cracolândia e doa tudo que ela tem para o pessoal lá. Ninguém é salvo por causa disso. Jesus não condenou Nicodemos por causa da sua riqueza. Jesus está condenando aqui o amor errado desse homem. Esse homem era amante de alguém. Era amante do dinheiro. Ele tinha outro senhor, ele amava outro senhor. É disso que Jesus está falando. Jesus mostrou para ele, externou para ele que na verdade ele não cumpria a lei do Senhor. Então ninguém pode, não somos ensinados pela Bíblia que um pecador é salvo ao vender os seus bens e doá-los aos pobres. Jesus nunca disse isso para Nicodemos. Jesus reprova o apego à riqueza. Na verdade, Jesus não só as riquezas, Jesus aprova o apego a qualquer coisa que você considera superior a Deus. Até a nossa saúde. Se a gente considera a nossa saúde como algo de culto, como algo de idolatria, a gente já está longe também. A questão é que a gente gosta de pegar algumas coisas. Eu acho que devido ao Brasil ser um país subdesenvolvido e a gente ter um país mais voltado a uma ideologia política de viés progressista, esquerdista, as pessoas têm essa visão mais relacionada à riqueza, de punir, um olhar meio desconfiado para com as pessoas que produzem riqueza no Brasil. Né? Talvez a gente tenha esse olhar. Mas talvez para um suíço, que é o local onde o capitalismo se desenvolveu muito, muito bem, os Estados Unidos, talvez eles tenham uma outra visão de outros tipos de pecado. Mas aqui Jesus ele está condenando exatamente isso. O ser humano ele é capaz de construir uma série de ídolos e adorar esses ídolos. E aqui esse homem, ele adorava o seu ídolo, que é o dinheiro. Esse jovem mostra com a sua atitude que faltava muito para ele ter a vida eterna. Faltava confiar na graça. Faltava confiar na graça. Nós devemos refletir sobre isso, pensar acerca disso, né? Pedir a Deus que nos dá desprendimento, né? De tudo. De tudo. E às vezes eu penso que a maioria aqui é de uma origem, não é de berço de ouro, né? Tem nenhum aristocrata aqui na igreja, né? Mas conseguiram o que conseguiu com a força, trabalhando, acordando cedo,
mas que isso, Jesus não está condenando, e nós sabemos disso, graças a Deus, nós somos muito bem ensinados aqui nessa igreja, né? O problema não é a riqueza, é o coração na riqueza. O problema não é fazer a academia, é cuidar de forma saudável do seu corpo, é fazer disso ídolo. O problema não é o filho, o problema é fazer o filho de ídolo. O problema não é a esposa, o problema é fazer a esposa de ídolo. De forma, amados irmãos, que qualquer coisa que a gente olhar, o cachorro, que é da nossa, que está muito claro agora na nossa geração, as pessoas idolatrar cachorros e chamar pelo nome, e chamar até de filho. Lá em casa ainda continua a moda antiga. O cachorro fica fora do quintal, ele é o cachorro normal e ele tem um nome normal também, né? Mas tem lugares que o cachorro, por exemplo, chama Theo, né? As pessoas chamam cachorro de Theo, Gustavo, enfim. As pessoas dão... O cachorro vive melhor do que muitas pessoas. O cachorro come filé. Enfim. O problema é essa posição idolátrica. E nós vivemos numa sociedade idólatra. Na verdade, o povo sem Deus sempre foi idólatra. O ser humano sem Deus sempre foi idólatra. A questão é que a gente pega uma lupa e a gente quer enxergar a nossa época como a pior época de todos os tempos. Dentro da história, quando nós vamos olhar, nós olhamos esses homens maus dos nossos dias e falamos, nossa, não tem coisa pior do que eles. Mas quando nós olhamos, olha os Césares de Roma, olha Nabucodonosor, olha o Nimrod, olha nações que existiram antes da gente. Nós somos apenas pequenos, perto de várias eras que já passaram. É bem verdade que a Bíblia fala que pelo comportamento, pela forma que nós vemos a sociedade, pela forma, aliás, nem é a sociedade a nossa bússola. A nossa bússola é olhar para as padarias espirituais, é olhar para as igrejas. Quando nós olhamos as pessoas se esfriando, quando nós vemos a apostasia tomando conta, a apostasia institucionalizada, é isso que deveria causar medo em nós. Não abrir a igreja do Satanás na esquina. Igual rolava um vídeo há 2 anos atrás, as pessoas estavam preocupadas porque no Brasil agora tinha a igreja do Satanás. Mas era só a igreja talvez oficial, mas já tinha outras matrizes aí, né? Porque a Bíblia fala de sinagoga de Satanás, o local onde não prega o evangelho. Então, onde é mais sinagoga de Satanás? A igreja que está escrito sinagoga de Satanás, que é a igreja do diabo, ou o lugar que fala que é uma igreja e não é uma igreja? Então, pensemos sobre isso e oramos para que Deus, amados, nos dê desprendimento para que possamos, quando Deus nos confrontar em relação a qualquer coisa, nós estejamos prontos para abrir mão e para considerar Deus superior a tudo aquilo, a todas as bênçãos que Ele tem nos dado, a todos os benefícios que Ele tem nos dado. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor pela graça dEle, que tem sido grande, né, irmãos? A graça de Deus tem sido grande sobre as nossas vidas.